Olá professor, me chamo Robson Marques, sou da turma de Termodinâmica. Venho aqui por meio desse vídeo apresentar o meu pré-projeto número 4. Aqui temos as vistas frontais do sistema e do compressor, só para elucidação mesmo. Em seguida a gente vê algumas revisões de projeto, alterações na temperatura de condensação e a temperatura de evaporação continua a mesma. Aqui são os valores que a gente obteve no ES, que é a fórmula do lado esquerdo, os valores obtidos do lado direito, com o projeto revisado no caso. Em seguida, a alteração do temperatura de condensação, a gente teve correção no trabalho de compressor, entalpia de cada ponto do sistema e potência, considerando sempre o processo isentrópico nesse caso. Fórmulas à esquerda, valores à direita. Aqui temos o gráfico PV, a gente tira diversas informações dele. As principais que a gente tira é que a pressão de sucção e da descarga é constante do compressor. E outras informações que a gente tira é que no processo de sucção e descarga não há variação de temperatura. Já no processo de compressão e expansão há essa variação. Outro ponto importante que a gente deve frisar é que ocorre na região superaquecida, tendo em vista que no instante de entrada do compressor em funcionamento, o fluido sai da região de saturação, ficando na forma de vapor superaquecido. Aqui, ainda falando sobre correções, a gente tem a análise do fluxo de massa, nesse caso não houve alteração, e da densidade em cada ponto, também não houve alteração. Na imagem a gente mostra o cálculo no ES, do lado esquerdo as fórmulas, do lado direito os valores obtidos, não houve alteração do projeto anterior. Aqui no projeto passado eu havia invertido o sentido do ciclo, nesse caso agora está no sentido correto, no de refrigeração. Qual do processo 1 ocorre a expansão adiabática, 1 para 2, expansão adiabática, onde há uma queda de temperatura TH para TL. Processo 2 para 3, o sistema recebe calor na forma de QL em um processo isotérmico na temperatura TL. Processo 3 para 4, sofre uma compressão adiabática, onde há um aumento da temperatura de TL para TH. Processo 4 para 1, o sistema libera calor na forma de QH em um processo isotérmico na temperatura TH. Esse é o ciclo de Carnot. No ciclo real, a gente vê a imagem do canto superior direito, de como ocorre o ciclo, algumas explicações, e a gente vai informar como ocorre em cada ponto. No processo de 1 para 2, na compressão isotrópica, no processo real, envolve atrito interno, vazamento e outros fenômenos que podem resultar em perdas. E essas perdas são o que diferem do ciclo de Carnot, porque a eficiência é menor, já que o ciclo de Carnot é um processo idealizado. Ponto 2 para 3, rejeição isotérmica. No compressor, na prática, essa rejeição pode não ser completamente isotérmica, devido a variação de temperatura, de calor, imperfeição do trocador de calor e outros fatores como desgaste, por exemplo. Processo 3 para 4, expansão isentrópica. Na prática, ocorrem perdas de eficiência durante a expansão devido ao atrito e outras características ideais do processo. Por isso que é importante frisar que o estudo da tribologia, aliado com a termodinâmica, é deveras importante para a análise do seu sistema termodinâmico, no caso a geladeira. A absorção térmica de calor, processo 4 para 1, no real, ela pode não ser completamente atingida devido a variações de temperatura, no caso por desgaste ou os processos já citados acima. A gente tem no canto inferior direito os cálculos do rendimento de Carnot, cuja forma está sendo explicitada. O valor obtido foi 2,74 e o beta real, que foi obtido o valor 1,41, a forma está sendo explicada e os valores estão aqui ao lado. O beta real por rendimento de Carnot foi obtido 51,82%. Aqui mais em frente a gente tem um cálculo da entropia na saída do compressor, sem considerar o processo diabático. Essa foi a forma utilizada, que é derivada de uma integração. Ela veio de uma integração, essa aqui é a fórmula já direta. No caso, a gente utilizou para calor específico constante, utilizando o CP e o R, sendo o ln de P2 sobre P1, e nesse primeiro o ln sendo T2 e T1. Aqui são alguns valores que a gente utiliza nessa fórmula, a gente substitui na fórmula e vai obter o seguinte valor, que no caso a entropia de saída tem como resultado 4,19. E esse gráfico na esquerda é o gráfico que a gente vai explicitar em cada ponto que a gente considera no sistema. Nesse caso do ciclo Carnot no sentido de refrigeração.
A gente considera a variação de entropia ao longo do tempo desprezível em regime permanente, o somatório da transferência de calor desprezível em processo adiabático, a geração de entropia desprezível em processo reversível e o resultado é o somatório do fluxo de massa pela entropia nos pontos de entrada e saída do volume de controle. A gente utiliza alguns pontos da segunda lei da termodinâmica, como a gente considera o regime permanente, fazendo que a variação de entropia sobre ΔT seja igual a zero e o fluxo de massa seja igual na entrada e saída. Explicitando em cada ponto do sistema ser analisado, no caso a gente vai analisar o compressor, condensador, evaporador e válvula de expansão, essas são as formas que a gente obtém. No caso do compressor, a gente considera o processo diabático, compressivo e reversível e regime permanente, cujo no ciclo Carnot é representado pelo ponto 3 até 4, e a gente desconsidera o fluxo de calor e a variação de entropia pelo tempo. Condensador, a gente tem um processo de regime permanente, qual libera calor para o sistema, onde ocorre o processo irreversível, qual é representado do ponto 4 a 1 no ciclo de Carnot. No evaporador, a gente tem um processo de regime permanente, qual libera calor para o sistema, onde ocorre um processo irreversível e é representado na figura do ciclo Carnot, do ponto 2 ao 3. E na válvula de expansão, a gente tem um processo adiabático, expansivo e reversível em regime permanente. A gente considera do ponto 1 ao 2, onde a gente considera o processo estacionário, com a entropia de entrada igual a entropia de saída. Logo, a entropia gerada pelo volume de controle resulta nessa fórmula aqui abaixo. A gente comparando o COP de Carnot com o fornecido, a gente utiliza a lei da termodinâmica. Basicamente, o COP é a medida de quão eficiente seu sistema é em converter energia elétrica para calor fornecido ou calor removido. No caso, os cálculos estão aqui abaixo, de beta real por beta de Carnot e beta de catálogo por beta de Carnot. A gente tem 51,83% e 52,62%. Aqui a gente comparando os betas sendo de Carnot, de catálogo e o real. No caso, o beta de Carnot maior, 2,73, que é o idealizado. O catálogo e logo em seguida o beta real. Aqui a gente compara nosso sistema com máquinas grandes, motores a gasolina, motores a diesel e motores pequenos. No caso, os rendimentos são mostrados ao lado, que são alguns exemplos só para comparação mesmo. Outro cálculo importante é do rendimento isentrópico, que a gente calcula o rendimento isentrópico do compressor utilizando a relação das suas potências que a gente obteve anteriormente. Uma com a potência calculada no capítulo anterior e a outra com a potência de catálogo que foi fornecida pelo fabricante. No caso, a gente obtém um rendimento isentrópico de cerca de 79,63%, qual observando em artigos, em leituras de livro, em outros trabalhos que foi estudado por outros professores, a relação é o mais próxima da idealizada, que é cerca de 80, acima de 80%, mas está bem próximo do real. Isso é o rendimento isentrópico real, essa comparação. Em conclusão do projeto, primeiramente, a gente tem que perceber duas coisas. Sempre ter o catálogo debaixo do braço para análise do funcionamento, no meu caso da geladeira, que a gente vai analisar analiticamente os processos termodinâmicos. E outro fator determinante é o senso crítico de engenheiro. A gente sempre tem que pensar, os resultados obtidos vão ser diferentes. Por que vão ser diferentes do fornecido pelo catálogo? Porque a gente não utiliza as mesmas condições ideais, é desconsiderado alguns fatores, como o processo isentrópico, a negligência de perda de calor e potência. A gente supõe e faz algumas considerações utilizando a primeira lei e a segunda lei. O fluxo de massa pode não ser o mesmo do qual é o trabalhado no cálculo do projeto. Isso sempre tem que estar na sua mente, bem claro. Ou seja, a observação do projeto é que esses valores têm diferenças significativas, mas esse processo a gente tem que analisar de forma de pensamento de engenheiro para, além de ter o catálogo, você ter o conhecimento, ter o senso crítico e analisar como funciona o seu projeto e se ele está na tolerância permitida pelo fabricante e pelo funcionamento de como ele funciona diariamente na sua casa. No demais é isso. Grato pela atenção e esse é o meu trabalho de termodinâmica.